sabendo que também tendes o Senhor nos céus. 2. Perseverar em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste, como me convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saiba como vos convém responder a cada um. Amém? Nós falaremos aqui velando. O velar é guardar. Nós temos que guardar a oração e perseverar em oração com ação de graças. Muitas vezes nós esperamos alguma coisa de Deus só depois que recebemos que vamos dar graças. A todo momento nós temos que dar graças, Senhor. Nós temos que ser como Paulo. Ele vive sabendo viver com ou sem as coisas que Deus daria. Além de nós, mas ainda fala sobre aqui, para que manifeste, esse manifeste aqui, que seja conhecido como convém falar. Nós deveremos transmitir as palavras do Evangelho o mais disciplinado que nós somos. Nós temos que ter sabedoria quando passarmos algumas palavras para os irmãos. Muitas vezes os irmãos não compreendem nós e nós continuamos. Não custa nada. Entendeu, irmão? E nós temos, por isso que Deus nos dá paciência. Aqui diz também a outro: andai com sabedoria, é o que eu acabei de falar, para com os que estão de fora. Os que estão de fora não conhecem nada, eles são materiais, eles são carnais. Nós ainda já estamos num grau elevado que nós tentamos conhecer o que é o espiritual. Onde fala remindo, é aproveitando o tempo. Todo o tempo que nós podemos aproveitar para falarmos do Evangelho, nós teremos falar. Porque será que não é vergonhoso nós sermos filhos de Cristo, o irmão de Cristo? Não é vergonhoso nós sermos crentes, evangélicos, porque se dá no mesmo. Além, a palavra também diz assim: o que já foi, o que é, já foi. E Deus pedirá contas a nós. E ainda mais a palavra que seja sempre agradável. Imagina você falar com um irmão evangélico, meio nervoso. Temos que orar por ele, porque infelizmente nós encontramos pessoas assim que não sabem ouvir, nem querem falar. São ranzinza, raivosos. Vamos orar por ele. A palavra tem que ser temperada com sal. Porque se nós começarmos a cada vez mais falar sobre algum erro do irmão, nós vamos perder o irmão. E é mais fácil você ganhar uma cidade fortificada do que um irmão desviado. Ele, ao contrário de que ele está nesse mundo, ele tem conhecimento disso. E ao contrário de ele escutar, ele quer debater. E a palavra do Senhor diz que nosso Deus não é contendeiro. Sem contenta, nós não podemos brigar com nenhum. De maneira alguma também nós podemos começar a fazer acusações, como nós sabemos que muitas vezes as pessoas ou os falsos mestres estão interessados aí, como os irmãos são os melhores do que os outros na palavra, não querem deixar esse irmão sair da igreja, tirando os trabalhos do Espírito Santo. Porque nós não nascemos em nenhuma igreja, nós nascemos pelo poder do Senhor. E é Ele que nos ensina a caminhar. Nós devemos dar graças ao Senhor, e quando uma pessoa quiser sair da nossa igreja, não importa o que vai acontecer, ou por que ele quer, nós devemos dar graças a Deus e abençoá-lo para que cada vez mais ele siga os caminhos do Senhor, não impedindo o trabalho dele. Por quê? Nosso juiz, não somos juiz dele. O juiz dele será o Senhor, e ele tem acerto com o Senhor. O que ele fará é ele Deus.
Porque nós sabemos que ninguém fica 30, 40, 50 anos. É difícil as pessoas ficarem numa igreja, porque nós somos humanos. E aí, infelizmente, nós ainda vemos... Perdão. Nós ainda vemos o pecado dos outros. Nós queremos quase ser julgadores, não devemos julgar os irmãos. Você imagina o Senhor nosso Deus, Cristo ali naquela praia, ainda orando, escrevendo algo que ninguém sabe, talvez seja uma mensagem ao pai dele. Chega aquela turba violenta querendo matar aquela mulher. Ela tinha incorrido em um pecado, mas ninguém ouviu o Senhor nosso Deus Jesus Cristo debater o que foi, onde foi, com quem foi e como foi. Ele não fez nada disso. Nós não, nós somos humanos. Nós devemos ser semelhantes a ele. Muitas vezes algum comentário pela igreja ou de algum irmão, nós somos curiosos, já queremos saber, mas quem foi? Aonde foi? Com quem foi? Nada disso, irmãos. Vamos orar para que isso não aconteça na nossa igreja. Nós vemos aí muitos dos nossos pastores, porque são usados, chamados falsos mestres. Sabe por quê? Ele cansa-se de esperar a benesses, a mercê do nosso Senhor, que Ele vem, mas nós temos que ter paciência. Acontece que por uma ou outra ele dá o braço ao adversário, e o adversário então começa a aproveitar dele. E ele começa então a pôr em soberba, dinheiro, e começa a se cair. Mas e aí? Quando esse irmão, que está sendo falso mestre, já está muito alto, o próprio demônio derruba ele. Sabe por quê? Não é para envergonhar ele, para envergonhar o evangelho. Porque naquele momento, ele, além de ser falso, o falso mestre, tinha muitos adeptos que acreditavam que ele era. E quando está bem fervilhando, cai. Ah, é pastor que está saindo e para o motel com as irmãs, não sei o que. Irmão, esses são os falsos mestres. Ainda que diz que tem aqueles que aproveitam-se das viúvas, querendo angariar muitas outras coisas. Irmãos, vamos orar para que nada aconteça conosco na nossa igreja, porque infelizmente o aperto está vindo. Nós sabemos que poucos estão sendo os verdadeiros adoradores. Amém? Glorioso Deus, é assim mesmo. Hoje é um dia gostoso. Todo mundo pensava que ia fazer tanto frio, não é isso? Eu gostaria de chamar a minha